Deus, levante as suas mãos e declare isso em fé. Imutável, mais forte, imutável, infalível, poderoso é o nome do Senhor. Você pode declarar isso na sua vida. Ele é poderoso. Quem dá a última palavra na sua vida? Fala comigo, é Ele. Amém? Você pode se assentar por alguns minutos. Amém, queridas? Nós estamos aqui hoje para juntas, amém, servirmos, adorarmos o Senhor. Uma tarde que o Senhor separou para nós, uma tarde que foi tão preparada, sonhada, né? E nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós. Amém, queridas? Ficou lindo, né? Nossa decoração. Quem gostou? Amém? Você não viu nada, isso é apenas o começo do que o Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou em mente, coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Amém? Eu quero, antes de continuar, nós vamos cantar essa música novamente, mas essa semana o Senhor ministrou o meu coração, quando nós estávamos orando para essa reunião, e o Senhor nos deu uma palavra daquilo que Ele queria fazer nessa tarde. Eu não conheço todas que estão aqui, nós preparamos um pouco mais de 2.000 lugares, talvez nós tenhamos umas 1.500, eu não conheço o seu coração, não conheço o seu momento, não conheço as suas lutas, mas o Senhor conhece, e eu quero deixar uma palavra de Deus para você, e nessa tarde o Espírito ministrou no nosso coração, que Ele, como diz essa música, cadeias serão quebradas neste lugar, sabe, porque ninguém é maior do que o nome do Senhor, não há poder maior. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia e também projetasse a Bíblia no Salmo 29, verso 3, que fala um pouco sobre essa música. A palavra do Senhor fala no Salmo 29, 3, ouve-se, fala comigo, ouve-se, fala para a pessoa que está ao lado, escuta, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A palavra do Senhor diz, troveja o Deus da glória, o Senhor, o Jeová, o Senhor das batalhas, o Rei dos reis, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Ele tem uma voz, e a sua voz está sobre as águas. Sabe, a palavra do Senhor fala que a voz do Senhor está sobre as águas, mas não somente sobre as águas, sobre as muitas águas. E talvez você está aqui nessa tarde, e você veio para essa reunião, e você tem passado pelas muitas águas. As muitas águas falam de torrentes, as muitas águas falam de tempestades, as muitas águas falam de dilúvios, até de tsunamis. Eu estive na África agora, 10, 12, 15 dias atrás, conversando com os irmãos e com o nosso pastor da beira, onde passou ali um furacão, destruiu tudo, não ficou nem telhado nas casas, a igreja, a escola que nós tínhamos, centro educacional, tudo, por causa do furacão, por causa de uma tempestade. Sabe, quando vem tempestade na nossa vida, muitas vezes elas vêm para destruir, e às vezes você olha para a tempestade e fala, é muito maior do que eu, maior do que as minhas forças. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? Que a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Não é apenas uma voz, mas é um trovão. A palavra do Senhor diz, troveja. Toda vez que eu vejo um trovão, que eu ouço um trovão, eu lembro desse versículo, desse texto. Porque a voz do Senhor não é somente o sussurro ali da montanha, mas a voz do Senhor é a voz do trovão sobre as muitas águas, né? E a voz do Senhor é esse trovão. Eu estava pesquisando, os cientistas, eles dizem que o relâmpago, que acontece antes do trovão, não é? Quando dá um relâmpago, o que você fala? Você já até fecha o ouvido e fala, nossa, vai vir um trovão, não é? Então eles falam o seguinte, o cientista fala que o relâmpago é a maior concentração de energia que o homem conhece.
A maior concentração de energia é um raio. Só que depois, os estudos continuaram a vir, eles falaram que só perde para o terremoto. A maior concentração de energia. Sabe, eu estava lendo esse texto e o Senhor compartilhou no meu coração. Muitas vezes, nós passamos por momentos tão difíceis, em que as muitas águas vêm, e você clama, né? E você ora, mas às vezes você não ouve a voz do trovão. Só que eu dei uma boa notícia para você nessa tarde. Talvez você não ouviu a voz do trovão sobre as muitas águas, mas você vai ouvir a voz do terremoto, que está lá em Apocalipse 8, verso 3 ao 5, pode projetar por favor, o versículo. A palavra do Senhor fala qual o resultado de quando nós oramos, o resultado de alguém que clama, o resultado de alguém que tem fé no Senhor, de quem deposita sua confiança no Senhor e não em homens, e não nas circunstâncias, e não no que vê. Apocalipse 8, por favor, se puder projetar, verso 3 ao 5, veio o anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, fala comigo, muito incenso, para oferecê-lo com as orações dos santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo que está lá em cima, diante do trono, tomou o incensário, misturou o incensário com a oração dos sons, aquela fumaça, encheu do fogo do altar, fez uma mistura, pegou ali as orações dos santos, pegou ali o incenso, as orações de 1, 2, 3, 4, 20 anos, e ali o anjo do Senhor faz uma mistura, ele pega esse incenso, ele mistura com o fogo do altar, e aí ele fala no final, encheu do fogo do altar, então ele arremessou aonde? A terra, fala comigo, a terra. E aí quando o anjo lança as orações dos santos, misturado com o fogo do altar, há um terremoto. A Bíblia diz, houve trovões, fala comigo, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Sabe o que significa isso? O terremoto, um lugar que chega um terremoto, ele abala toda a situação anterior. Isso significa que quando Deus resolve, quando Deus responde uma oração que há anos tem sido guardada, com o incenso dos santos, oração é o incenso que você vai subindo, e a Bíblia fala que lá no trono tem, né, umas taças, que Deus vai ali guardando essas orações, e Apocalipse fala então que o Senhor tem um momento, que o Senhor mistura essas orações com o fogo do altar, ele lança para a terra, e ali quando essa resposta vem, há um terremoto. O que é um terremoto? A situação muda, a situação anterior muda e tudo começa de novo. E o texto continua, capítulo 29 de Salmos 4 e 5, a voz do Senhor é poderosa, ela é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, despedaça os cedros do Líbano. E talvez você nunca teve a curiosidade, como eu tenho muita curiosidade de aprender, né, como a pastora Luísa ali, o significado original das palavras. E o cedro do Líbano, ele é uma árvore conhecida como a árvore mais velha, que dura séculos. Os cedros, eles duram séculos, mas também é uma árvore que é o símbolo de força, que chega a atingir 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Imagina uma árvore de 40 metros de altura. Aqui nem tem, né? Acho que não. 40 metros é o quê? Quantos andares? Tem algum engenheiro aí? É muito metro. 14 metros, esse palco aqui tem 20 metros. Tira 5 metros desse palco. É 14 metros de diâmetro dessa árvore. Pois a Bíblia diz que mesmo uma árvore que dura tantos anos, que é tão forte, que é o símbolo de força, não resiste à voz do Senhor. A voz do Senhor, a Bíblia diz, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. E eu quero te dizer nessa tarde, você que tem passado por esses tsunamis na sua vida,
E você tem passado por resistências que são como cedros. Sabe por quê? Você vai ver ali, quando um relâmpago cai em cima de uma árvore como essa, você vê que a árvore ela cai, divide no meio. Mas a Bíblia também diz que um cedro de 14 diâmetros e de 14 metros de diâmetro e 40 de altura também, ela é despedaçada, ela é quebrada pela voz do Senhor. Quando Deus abre a sua boca e declare: vai mudar, eu toco, eu mudo, eu faço, eu restauro, eu curo, eu liberto, não há voz, não há cedro que segure. Sabe, eu quero dar um testemunho nessa tarde, para a glória do Senhor. Talvez essa fosse uma das piores semanas da minha vida. A minha mãe, domingo, de sábado para domingo, caiu. Ela tem 90 anos. O ano passado eu escrevi um livro para ela, postei no Instagram, tem até na minha sala. Minha mãe caiu e quebrou o fêmur com 90 anos. E a gente programando, cheguei de viagem programando essa reunião. E quando foi nessa semana, ela teve que fazer uma cirurgia, pôs um pino. E foi para a UTI, porque pós-cirúrgico com 90 anos precisa muito de cuidados. Mas quando eu cheguei ali naquela UTI, visitando, a minha mãe estava com oxigênio, toda amarrada, porque ela acordava ali, ela ficava se debatendo. Eu sei que o Senhor vai levar minha mãe o dia que Ele quiser, porque ela é dele. E ali o médico abriu a boca e falou: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. A sua mãe, você precisa já se preparar, porque o quadro dela é gravíssimo. É 1%, aliás, ela tem menos de 1%. Eu sei que ela está velhinha, mas não tá, ela estava bem semana passada. Eu chegando de viagem, querendo ficar com ela, desfrutar dela, e aquilo foi como se fosse um cedro na minha vida, foi como se fosse as muitas águas. Eu falei: Senhor, eu não aceito. E nessa semana, que a gente estava preparando tudo, falei: Senhor, sustenta minha mãe, eu quero estar lá, eu quero ministrar a sua palavra, eu creio que o Senhor vai mover naquele lugar, sustenta a saúde da minha mãe. E eu saí daquela UTI, eu falei para minha irmã: seja Deus verdadeiro, o Senhor vai restaurar a minha mãe, o Senhor vai sustentar ela, sabe? Mas eu saí daquela UTI, depois foi passando um dia, o outro, depois desse diagnóstico. E eu quero só te dizer uma coisa: hoje a minha mãe abriu a boca de manhã, no café da manhã, ela já está no quarto, para a glória do Senhor. E ela falou assim, para a glória do Senhor, deixa eu te dizer, tem 5 dias que ela não come, porque ela tem uma hérnia aqui, a sonda não desce, ela não está engolindo, então tem 5 dias que ela não come, porque é diabética, não pode tomar um soro com glicose, fraca, e a gente pensa: vai morrer de fome, de desidratação. Sabe o que ela falou hoje de manhã? Biscoito. Ela ama biscoito de queijo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, a sua vida está nas mãos do Senhor. Não tem circunstância, não tem situação, não tem cedro, não tem muitas águas que são maior do que a voz do Senhor. E eu quero que você fique de pé nesta tarde, porque nós vamos cantar. A palavra do Senhor no Salmo 29:8 diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Talvez você está passando por um deserto financeiro nessa tarde, você está passando por um problema de enfermidade, você está passando por uma situação que é muito difícil. Nós vamos cantar essa música novamente, e nós, na autoridade do nome de Jesus, vamos declarar que somente Ele, que é imutável, que é poderoso, que vai responder, que tem o poder de dar o fim, que dá a palavra final na minha vida, na minha família e na sua vida. Você tem fé para isso? O Senhor vai fazer milagres nesta hora, neste lugar. Porque a Bíblia diz que o Senhor, tudo que Deus precisa é de fé. Quando eu saí daquela UTI, meu chão tinha acabado. Eu falei: Senhor, tudo que eu tenho é a sua palavra, tudo que eu tenho é a sua promessa. Então eu opto nessa tarde em crer na promessa, em crer, Senhor, em viver pela verdade, não pelo fato. O Senhor te diz nessa tarde: feche os seus olhos para o fato, minha amada, abre os seus olhos para a palavra, para a verdade, para a promessa, e declare que Ele é vitorioso.
Amém? Vamos cantar essa música mais uma vez e vamos deixar o Espírito fazer milagres. Deus quer fazer milagres nesta tarde. Deus quer libertar mulheres da depressão nesta tarde. Deus quer curar, fazer curas físicas nesta tarde. Oh, Shabaralabacatorolobosoias. Abre a sua boca e comece a declarar que Ele é vitorioso. Nós lutamos com armas de fé. Não é pelo que nós vemos, não é pelo que ouvimos, mas é pelo que cremos na palavra. Levante a sua mão e comece a orar, comece a adorar. Com armas. Oh, Shabaralabacatorolabasuiamas. Oh, Shabaralabasura, abre a sua boca, comece a exaltar o nome do Senhor onde você está. Comece a declarar que Ele é poderoso. Comece a declarar que Ele é infalível. Comece a declarar que cadeias da sua vida caiam por terra agora. Cadeias de enfermidade, cadeias de depressão. Levante as suas mãos no alto. Declare isso nessa tarde. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, infalível, trono acima está. Roxabacataralabacaçou. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, declare. Feche os seus olhos onde você está. Teu nome muda. O Espírito de Deus vai curar nessa tarde. O Espírito Santo está curando mulheres de depressão nessa tarde. Você que tem tomado remédios controlados, e você que não tem conseguido dormir por causa da insônia, por causa da preocupação, por causa da ansiedade, o Espírito diz nessa tarde: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Como igreja neste lugar nós comandamos ao espírito da depressão, ao espírito da morte. Existem mulheres aqui que estavam pensando em suicidar. Uma voz de morte tem vindo sobre a sua vida, e nessa tarde nós vamos comandar. Se você tem passado por momentos difíceis de depressão, eu queria te chamar aqui na frente. Se você tem passado por momentos difíceis de tristeza, aquela tristeza que você não sabe nem a razão, parece que não aconteceu nada, mas você já acorda ali com pressentimento. O Espírito vai libertar nessa tarde. Você não precisa ficar com vergonha, minha amada. Nós vamos cantar novamente, vamos cantar essa música, e à medida que nós cantarmos, o Espírito vai ministrar a cura. Se você tem passado por momentos de depressão, você tem passado por momentos de angústia, momentos onde você tem perdido o sono, nós vamos comandar o espírito de insônia. Ao espírito, vai mais para o meio, esposos de pastores que estão aqui, esposos de obreiros, você vai impor as mãos e nós vamos comandar. Nós vamos comandar agora, porque esse é o espírito que tem roubado a sua alegria, é o espírito que tem roubado os melhores anos, é o espírito que tem roubado a alegria de você voltar para casa, que tem roubado a alegria do seu casamento.
Você tem um casamento abençoado, você tem filhos abençoados, mas o diabo tem roubado a sua alegria. E nesta tarde nós vamos comandar a esse demônio que caia por terra. Nós não aceitamos que esse espírito roube a alegria das mulheres de Deus. Comece a orar, comece a comandar. Você que está aqui na frente, comece a comandar. Saia da minha vida, espíritos de depressão, eu te